Olá, queridos! Chegou o momento de nós estudarmos a Bíblia, chegou o momento de nós recordarmos daquilo que aprendemos. E o nosso tema de hoje é sobre fé, arrependimento e confissão. Ou, se você desejar, fé, arrependimento e salvação. Então veja bem, queridos, já estudamos sobre a entrada do pecado, estudamos sobre a solução de Deus para o pecado, estudamos sobre a criação, estudamos sobre a Bíblia. Chegou o momento de nós descobrirmos onde nós entramos em toda esta história. Então veja bem, você já se sentiu culpado por alguma coisa? Ou de repente está se sentindo culpado por algo? O sentimento de culpa é um dos, digamos assim, sentimentos que mais destroem a família, mais destroem a nossa saúde e mais destroem também a nossa vida espiritual. Queridos, isto é uma consequência, são consequências do pecado. Quando nós pecamos, a hora do pecado é a hora agradável, mas depois vem o sentimento de culpa. Sabe aquela ideia de que você está de dieta, aí você come algo, aí quebrou a dieta. Na hora que está comendo está gostoso, mas depois que você come, depois que você pisa na balança, aí você se sente culpado. Essa é a consequência por uma escolha errada, é a consequência por um erro que nós cometemos. Só que, queridos, nós temos uma nova chance para ser feliz. Deus nos concede uma nova chance e foi essa chance através do plano da redenção. Qual é essa chance? O arrependimento, pois o arrependimento muda tudo. A palavra arrependimento significa mudar o sentido, mudar a direção. Isso é arrependimento. Arrependimento não é só apenas sentir culpa, apenas se sentir triste. Arrependimento é, estava fazendo alguma coisa, eu tinha tais atitudes e eu mudo completamente as coisas que eu faço e mudo minhas atitudes. Então, queridos, como nos livrar das consequências do pecado? Como nos livrar destes males? Então nós vamos descobrir como nós podemos nos livrar das consequências do pecado. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que a graça de Deus é a base para a salvação. O que é graça? Nós já estudamos. Se você não lembra, nós vamos relembrar nesse estudo aqui. Mas veja bem, a graça de Deus é a solução para todo problema. Você está com problema? Graça de Deus. Sabe aquela ideia de que qualquer coisinha se resolve com xarope? Então, no caso do pecado, todo tipo de pecado, tudo na nossa vida se resolve com graça de Deus. E aí, queridos, nós temos a nossa primeiro texto bíblico. E o primeiro texto bíblico está em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que nos mostra que o pecado ele não é uma coisa apenas de quem é crente, mas o pecado alcança todos. Romanos 5,12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, queridos, você pode falar o nome de quem você quiser. Pecou. Você aí que está falando, pecou. E tu, pastor, pecou? Pecou. Pequei. Todos nós pecamos. Todos pecaram. A Bíblia diz, a Bíblia é a verdade, nós já estudamos isso. E, queridos, então todos pecaram. Independente se é líder religioso, independente se é uma excelente pessoa, todos pecaram. Então, nós temos que ter essa noção de que todos nós precisamos de fé, precisamos de arrependimento e precisamos de confissão. Romanos capítulo 6, o versículo 23, nos diz assim: Porque o salário do pecado é a morte. Então, todos pecaram. Qual é que deveria ser o pagamento? Qual é a consequência do pecado? A principal consequência do pecado é a morte. Você e eu éramos para estar mortos. Só que o verso 23 continua dizendo assim: Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isto é graça. Graça é um dom gratuito, é um dom imerecido, é um presente. Queridos, a solução para os nossos pecados e a solução para a morte é a graça de Cristo. A Bíblia, ela revela 3 virtudes para quem deseja ser salvo. E aí nós vamos aprender para que você e eu possamos ter essas virtudes. Primeira virtude, fé.
Essa é a primeira virtude que nós precisamos ter. Mas espera aí, fé. O que é fé? Qual é a importância da fé, sendo que eu sou salvo pela graça e é um dom gratuito? Qual é o objetivo da fé? E como desenvolver, como se desenvolve a fé? Bom, nós vamos responder com a Bíblia. Primeira coisa, Hebreus capítulo 11, o verso 6. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus 11, o verso 1 e o verso 6. Bom, vamos para a primeira pergunta. O que é fé? Olha o que responde lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é crer em algo que você não está vendo, em algo que você espera. E no contexto hebraico, o fé é muito mais do que isso. No contexto hebraico, fé é agarrar-se a um tronco enquanto você está se afogando dentro de um rio. Deu para entender mais ou menos? Vou mudar aí a ideia, né? Sabe aquelas boias salva-vida? Vamos dizer que você está se afogando e aí alguém joga a boia salva-vida. Aí então você se agarra à boia salva-vida. Então, o fato de você se agarrar à boia salva-vida, você está salvo ou você está resgatado. Agora preste bem atenção no que eu vou falar. Não adianta de nada você saber que a boia pode te salvar. Se você não se pegar a ela, não se agarrar a ela, você não vai ficar salvo. Então, fé não é só um assentimento intelectual. Fé é uma ação. É crer nas coisas que se esperam. É crer nas coisas que não se veem. É uma ação. Não é apenas um sentimento. Vamos lá? Continuando, queridos. 1 João, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 4. Diz assim: Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja bem, qual é a importância da fé? Queridos, a fé é o que nos dá a vitória. Como assim? A fé que me dá a vitória? Exato. A fé na pessoa certa. A fé em Jesus. E aí nós temos Romanos, capítulo 10, o versículo 17. Romanos, capítulo 10, o verso 17, que diz assim: E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E aí então vem a pergunta aqui, né? Qual é o seu objetivo? Como se desenvolve? Querido, através da pregação. A pregação da palavra é o que faz você ter mais fé. É o que alimenta a tua fé. É o que fortalece a tua fé. Então veja bem, para mim ter fé, eu preciso crer nas coisas que eu não vejo e as que eu espero. Para mim ter fé, eu preciso confiar na graça de Deus, me agarrar à graça de Deus. E para ter fé, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Assim, eu vou fortalecendo a minha fé. E um detalhe: Deus deseja que nós tenhamos fé, mesmo que seja como um grão de mostarda. Porque se nós tivermos fé, nós faremos maravilhas. E aí vem a segunda virtude que nós precisamos ter, que é arrependimento. E aí, o que nos leva ao arrependimento? Ou o que faz o pecador arrependido? O que nos leva ao arrependimento e o que faz o pecador arrependido? Romanos capítulo 2, versículo 4. Você já está em Romanos aí? Romanos 2, o verso 4 diz assim: Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então veja bem, o arrependimento não é algo que vem de você, mas é a bondade de Deus que te conduz. Por quê? Porque lembra que nós estudamos no último estudo sobre a ação do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ainda diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz. Então perceba uma coisa, o arrependimento é algo que nós fazemos, mas é algo que Deus nos leva a querer e fazer. E aí nós temos o Salmo, Salmo 38, verso 18. Salmo
38, verso 18. Abra aí a sua Bíblia. Salmo 38, verso 18, diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Então veja bem, uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não confessa, ela sente o peso do pecado. Então o que eu preciso? Eu preciso confessar, eu preciso falar. E confessar para quem? Eu tenho que confessar para o pastor? Não, queridos. Você deve confessar única e exclusivamente para Deus. E é isso que nós vamos ver mais à frente. A terceira virtude é confessar. E se eu não confessar, o que acontece? Se eu ficar escondido, esconder o meu pecado, o que faz que Deus faz com quem confessa o pecado? O que Deus faz? Deus dá uma chibatada? Deus manda pagar algumas orações? Qual é a consequência? O que Deus faz com a confissão? Bom, Provérbios, capítulo 28, ou Provérbios 28, o verso 13. Provérbios 28, o verso 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Olha só, aqui diz que aquele que não confessa, o que acontece? Jamais prosperará, não vai para frente, vai estar amarrado. Agora, o que confessa e deixa, perceba que é uma junção, né? Confessar e deixar. Não adianta você chegar para dizer assim: Deus, eu fiz tal coisa, aí eu peço perdão por isso. E aí depois que você fez o pedido de perdão, depois que você orou, aí você levanta da oração, vai lá e faz a mesma coisa. Ou seja, quando eu confesso e deixo. Senhor, eu falo mal de fulano e eu quero confessar, eu quero mudar minha atitude. Então, depois que eu levantar dali, eu vou procurar fazer o máximo para não falar mais mal de fulano, porque eu tenho que confessar e deixar. E aí vem a resposta de Deus. O que Deus faz com quem confessa os pecados e deixa? Bom, preste atenção. Confessa e deixa. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, então Deus ele é fiel para nos perdoar. Só que eu queria ler com você o versículo 10 também. Deus é fiel para nos perdoar. Você pede perdão para Deus, você confessa para Ele, Ele te perdoa. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Não, eu não tenho pecado nenhum. Bom, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Todos nós somos pecadores, queridos. E precisamos nos confessar, não para homens, mas nos confessar para Deus. Conversar com Deus. Mostrar para Ele nosso arrependimento, nossa mudança e ter fé de que Ele realmente vai mudar a nossa vida. Então, queridos, Cristo ele morreu para que você tenha uma nova chance. Uma nova chance de viver sem sentimento de culpa, viver sem pecado, se não nesta terra, na eternidade. Então, qual é a tua resposta diante do convite do Senhor? Ele te convida a ter fé nele. Ele te convida a se arrepender das tuas decisões erradas. Ele te convida a confessar para ele, porque ele não vai ficar te acusando, te apontando, de forma alguma, e nem te lembrando, porque a Bíblia diz que Deus, ele lança nossos pecados no fundo do mar. Então, queridos, aceite o perdão de Deus. Aceite a graça de Cristo. Mas lembre-se que os passos para ganhar isso, ou os passos para poder sentir isso na sua vida, é fé, arrependimento e confissão. No nosso próximo estudo, nós vamos falar sobre sinais do fim. E aí? Esses tufões, ciclones, esses gafanhotos, o corona, isso daí são sinais do fim? Bom, nós vamos ver o que a Bíblia diz no nosso próximo estudo. Até lá, você responde aí o nosso formulário, o nosso questionário,
e aprende um pouquinho mais do tema que nós falamos agora. Grande abraço e até o próximo estudo.